Novos rumos da medicina. Continuando o capítulo anterior. Comentários. Continuação. Não vou incluir aqui as tabelas e gráficos. Os interessados em ter esses números completos podem recorrer aos originais ou solicitar e eu remeto por e-mail todo o material, todos esses PDFs, para que possam ter um apanhado mais detalhado. Mas continuando. Segundo o quadro demonstrativo número 1, no decorrer de 15 anos, o Sanatório Espírita de Uberaba recebeu 1.915 enfermos, sendo 999 homens e 916 mulheres. Dos 1.915 enfermos foram curados 390 homens, 393 mulheres, num total de 763 pessoas. Nesse número estão incluídos quase 600 casos de obsessão, subjugação e irradiações que eram umas a causa predisponente, outras adjuvante para o agravamento do estado mórbido dos enfermos. A aparelhagem suficiente para esse número elevado de curas foi apenas uma: o corpo de médiuns de incorporação, videntes, auditivos e curadores, sem os quais os casos de subjugação seriam atirados a outros manicômios como incuráveis durante anos e anos, até a desencarnação viesse libertá-los dos seus sofrimentos e das suas agruras. Nesses 1.915 enfermos internados, segundo o quadro demonstrativo número 2, 1.863 eram católicos, 336 protestantes, 91 tanto fazia, indiferentes à religião, e 105 espíritas. Não são os espíritas que ficam loucos? Não é essa tecla constantemente batida pela sabedoria daqueles que não estudam e não investigam? Não incluindo freiras e padres, que loucos são encaminhados para outros manicômios, desprezando o amparo das instituições espíritas. Propomos-nos a juntar outras documentações para enriquecer as já publicadas em outras ocasiões. Para demonstrar que são os católicos e não os espíritas que ficam loucos? Em absoluto, a loucura não respeita crenças. Queremos sim contribuir para que se patenteie a realidade dos fatos, mostrando que as pregações dos púlpitos e das cátedras contra o espiritismo não passam de interesse de uns e ignorância de outros. Vejamos algumas fichas de internados, as mais características. Ficha número 268. Branco, solteiro, natural de Minas. Foi curado. História da doença. Mais um dos inúmeros casos que vem demonstrar a inverdade e a sacada contra o espiritismo, quando se alega que os seus adeptos enchem os hospícios. Pertencente a uma grande família, toda ela católica, tanto que na fazenda onde residem os pais, ficou completamente perturbado por ocasião de um terço que rezavam. Terminada a cerimônia, ou seja, o terço, era uma novena acompanhada de leitura, cânticos e orações católicas, tornou-se de um fervor religioso fora do comum. Notaram sua completa perturbação mental, pois desde esse instante deixou o trabalho ao qual se dedicava para demonstrar apenas o seu fervor religioso, passando seguidamente contas de terço, falando sobre Deus e santos, dizendo ser um grande pecador, vivendo por isso continuadamente a pedir perdão de suas faltas. Pouco se incomodava com os conselhos da família, não se preocupando mesmo com a alimentação. A princípio era calmo, sossegado, quieto, tornou-se com o correr dos dias um doente perigoso, não só pelo fato de querer sair constantemente, perambulando, como também porque avançava sobre qualquer um quando contrariado. Outra, ficha 252. Branco, casado, 31 anos, natural de Minas Gerais. Curado. História da doença. Perdeu a esposa há 9 anos. Desse consórcio teve apenas um filho. A esposa faleceu, vitimada de uma faísca elétrica, e já com 1 ano após estava novamente casado. Foi sempre muito sóbrio em tudo, apesar do seu gênio alegre e folgazão. Mais um dos casos para contrariar a opinião de que os espíritas são loucos.
Pertencente a uma família numerosa, toda ela católica ferrenha, jamais deixou de frequentar as diversas liturgias da religião, missas, confissão e tudo mais. Nesses últimos 2 meses, sua religiosidade foi aumentando gradativamente. A princípio, indo à igreja diariamente, depois 2 vezes ao dia, para passar a residir com o vigário do lugar. Doou à igreja tudo o que possuía: roupa, objeto, dinheiro. Só falava sobre catolicismo. Torna-se perigoso, chegando a avançar em qualquer pessoa que contraria suas ideias, mormente sobre religião. Não para quieto, sempre em movimento, indo à casa de um e outro, não só trazendo sérios aborrecimentos à família, como lhe causando contínuos cuidados de vigilância. Outro caso, ficha número 174. Branco, solteiro, 21 anos, natural de Minas Gerais, também foi curado. Foi sempre forte, sem doenças graves que o acometessem. Dedica a serviços de lavoura, demonstrando, porém, pouca disposição para o trabalho. Sempre quieto, arredio, não procura convivência e não frequenta nenhuma diversão. Há 8 dias, estando no seu trabalho, na capina do campo, nas proximidades de uma lagoa, deixava o seu serviço a todo instante e ia para a beira d'água, onde ficava ajoelhado, quieto, às vezes, horas seguidas. Notavam também que havia feito à mão uma cruz, com 2 paus de fósforo, e molhava a todo momento na própria água da lagoa. Ajoelhava-se, ficava rezando em voz baixa, imperceptível, pouca importância ligava às demais pessoas que, curiosas, o rodeavam, procurando ver o que ele estava fazendo. A todo momento se persignava, se inclinava em atitudes padrescas. Crivavam-no de perguntas a respeito dessa sua mania. Porém não falava com pessoa alguma. A todo instante repetia os mesmos gestos, levando para casa, ficou quieto no quarto, sempre ajoelhado, sempre rezando. Já está com os joelhos inchados, um pouco se incomoda com isso, parecendo não sentir dores. Como não se alimenta e pouco dorme, enfraqueceu muito. Ficha número 227. Branco, solteiro, 27 anos, natural de Minas Gerais, foi transferido. Sempre foi disposto, trabalhador, empregado em suas atividades e em serviços de lavoura, correto, honesto em seus negócios. Há um ano, mais ou menos, acometeu a ideia de suicídio. Mandou fazer um terno preto, foi à igreja, a fim de se suicidar, desistindo, porém, alegando que ainda não havia chegado o momento. Ânsias por sangue, dizendo que precisa ser derramado e o que será do seio da família. Gosta de uma prima e, como foi recusado nas suas pretensões, quer matá-la e suicidar-se em seguida. Há alguns dias foi à igreja, confessou-se e comungou, após o que desejou obrigar toda a família a fazer o mesmo, ameaçando-a com requintes de perversidade. Temerosas por não quererem contrariá-lo, foram a mãe, 3 irmãs, sem o consentimento do pai, que o recusou terminantemente. Um dia, vindo à cidade, a negócios, falava a toda a gente que de Uberaba estava em decadência e só mesmo ele poderia consertá-la. Implicou-se também com a rua São João Miguel, dizendo que, por ser a residência oficial das mulheres da Vida Alegre, ainda indigna de ter tal nome, queria ir lá para arrancar a placa. Conversando quase naturalmente, avisou toda a família para que fosse, no dia seguinte, à igreja, para se confessar e comungar, e que, se não comparecessem, ele faria o diabo, principalmente fazendo correr sangue. Foi sozinho, pois ninguém o acompanhou. Ouviu a missa, comungou sem se confessar. Voltou a casa e nada disse. Tomou apenas uma garrafa, tomou apenas de uma garrafa e voltou à igreja, a fim de enchê-la com água na gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Chegando à igreja, pediu confissão, no correr da qual zangou-se com o padre, inventivando-o, dizendo que ele era um homem como qualquer outro, indigno de confessá-lo. Queria um superior. O padre, com receio, fugiu do confessionário e correu, fechando todas as portas, enquanto o rapaz ficou ameaçando arrombá-las e pegá-lo para bater. Temerosos, pediram auxílio à polícia, a qual se entregou sem resistência. No dia seguinte, já em casa, mais calmo, recebeu a visita do padre. Enquanto este conversava na sala de visitas com os parentes, ele, no quarto, teve um verdadeiro acesso de fúria, quebrando a cama, guarda-louças, portas, vidros, fazendo pavorosa devastação, ferindo-se todo, como estivesse furioso, ameaçando principalmente os da família. Resolveram interná-lo. Outro caso, 931. Solteira, com 50 anos, natural de Minas.
curada. Mais um dos casos tristes de fanatismo religioso. Sadia, forte, prendada, sempre se matou de trabalhar, que tinha fartos proventos, imediatamente encaminhados para os cofres das igrejas, sem uma parcela como providência para o futuro. Católica fervorosa, beata mesmo, faz parte das Irmandades do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora da Abadia, do Carmo, da Aparecida. Por ocasião da última festa da Páscoa, começou a queixar-se aos amigos e parentes de que não havia feito a Páscoa como devia. Como essa ideia fixa, ficou vários dias sempre inquieta. Há 25 dias, mais ou menos, ajoelhada ante quadros de santos que existem em profusão em seu quarto, começou a gritar, dizendo que havia visto o demônio. Chamaram um médico e, com os medicamentos, melhorou um pouco. Nesses últimos 5 dias, voltou-lhe a perturbação, vivendo a confabular com alguém que só ela pressente. Mania de suicídio, motivo pelo qual resolveram interná-la, coisa que chegou a revoltar os seus conselheiros clericais. Outro caso, número 916. Solteira, 42 anos, natural da Bahia, também foi curada. Essa infeliz, aqui internada pela Delegacia Regional de Polícia, verbera o espiritismo quase dia e noite, pois além de ser devota de São Francisco e São João, ainda diz que consagrou a vida aos padres. Natural de Barreiras, estado da Bahia, entregou-se ao indivíduo qualquer, que a trouxe para São Paulo, abandonando-a pouco depois, em uma fazenda de Limeira, no mesmo estado. Desorientada, sem recursos, perambulou bastante, vindo parar em Uberaba, onde vivia pelas ruas, falando muito, cantando, continuadamente descomposta, suja, maltrapilha. Aqui internada, continua rasgando a roupa, não perdendo a oportunidade de falar sobre sua religião, o catolicismo, e averberar o espiritismo. Se não fosse a alma grande dos espíritas, que procuram amparar a todos sem distinção de raça, cor e crença, seria o caso para entregarem aos pseudo-ministros do Cristo essa ovelha para não se tresmalhar. Outro caso, número 792. Homem casado, 50 anos, natural de Goiás. Foi transferido. O espiritismo leva à loucura, eis a tecla na qual, continuadamente, batem os inimigos da doutrina. Há vários anos que, dentro da nossa especialidade, não encontramos um caso sequer de louco produzido pelo espiritismo. E as outras religiões? Não pensamos que produzem loucos, seja qual for a crença do indivíduo, e sim um organismo predisposto estará sujeito a qualquer uma das variedades estabelecidas para diagnóstico da perturbação mental. É o caso desse enfermo, homem simples, quase analfabeto, propenso a seguir os exemplos dos antepassados, muito mais do que o próprio raciocínio. É católico declarado e, segundo ele mesmo, devoto de Nossa Senhora do Rosário. Acabara de acompanhar uma procissão. Após ela, ainda na igreja, em palestra com o vigário, desse recebeu alguns patuás, frisando-lhe que o fariam muito feliz. Incontinente, abraçando aquelas relíquias, foi para casa, sobressaltando a família, pois dizia era anjo que conversava com Nossa Senhora, sua madrinha, e que não precisava mais de coisa alguma no mundo. Outro caso, número 780. Casado, 33 anos, natural de São Paulo. Esse foi transferido. Mais um caso de fanatismo religioso a se juntar aos inúmeros outros dos que já se tem apresentado. E coisa esquisita, sempre fanatismo católico, apostólico e romano. Toda a família católica, e ele, como crente sincero, sempre procurou seguir à risca os mandamentos da sua religião. Nesses últimos tempos, sua vida consistia em se consagrar à igreja, de manhã, durante o dia, à noite, na ânsia de rezar, confessar-se, comungar. Chegou a ponto de se tornar indiferente ao trabalho, pouca importância ligando ao que se passava no seu lar. Chamada a sua atenção pela esposa, depois de pelos amigos, demais pessoas da própria família, ficou bastante nervoso, maltratando a todos com gestos e palavrões. Ultimamente começou a rasgar a roupa. Não parava vestido. Não precisava, dizia ele, pois estava santo. Era o menino Jesus e, como tal, não tinha necessidade de se vestir. A essas fotografias tiradas dos muros, dos pátios do sanatório, gravuras traçadas pelos enfermos, como falam na sua linguagem muda e característica. Por falta de nitidez, não foi possível incluir aqui a foto desses desenhos, mas as descrições vão nos esclarecer. Primeiro desenho, uma cruz tosca,
como esses madeiros plantados à beira de estrada, marcos que indicam cena de crimes, tragédias passadas longe dos olhos humanos. Quem o sabe? Talvez reminiscências do próprio espírito do enfermo que levou a mão material a reproduzir o marco do próprio túmulo ou da tumba, onde repousa o inimigo tombado por um tiro certeiro. Gravura número 2. Reprodução tosca de uma igrejinha de lugarejo, daquele mesmo lugarejo que despertou no enfermo não só saudade, como reminiscência do que está gravado no seu psiquismo de católico simples. Figuras 3 e 4. Cruzes, sempre cruzes, o símbolo de religiões dogmáticas, impõem aos seus adeptos, lembrando-lhes o tormento, a ameaça constante, o castigo inexorável por não seguirem os seus ditames. Mais documentações? Possuímos centenas. Conclusão? Mais comentários? Para quê? O Espiritismo é a ciência que vem revelar ao mundo o que as demais ciências catalogadas não conseguiram definir, positivando o porquê da vida, da morte, do sofrimento que arrastam as criaturas. Que importam os conceitos errôneos, deturpados, as podridões e iniquidades com que procuram empanar a sublimidade dos ensinamentos kardecistas? Que importam os risos de mofa, as zombarias, as críticas ferinas que não passam pelos filtros das análises e o estudo? A vacilação, a dúvida, a incerteza, como náufragos em mar revolto, cada vez mais envolvem os corações humanos, fazendo com que procurem celeremente o porto de salvação para se resguardarem dos horrores, das catástrofes que pressentem, ouvindo cada vez mais perto o ribombar dos trovões e o soar das trombetas do além. Não importa o julgamento dos que ainda vivem em trevas, privados das luzes dos ensinamentos divinos, os quais encontram no orgulho, vaidade, o apego material, a couraça que impede o seu brilho e o seu fulgor. Continuamos a demonstrar que a lei divina é a lei do amor, do perdão, da misericórdia. Continuemos a trabalhar para fortalecer e amparar os nossos próprios espíritos, deixando as animosidades. Que cada um prossiga na sua própria luta a que está sujeito. Deixemos que as críticas, as censuras, os vilipêndios contra o espiritismo, dando-o como causa da loucura, continuem a se espalhar pela imprensa e pelos púlpitos. Estes, também iluminados pelo clarão divino, através das provações deste orbe terráqueo, em sucessivas peregrinações, saturarão um dia os próprios espíritos de luz e conhecimento e se prosternarão perante si mesmos, envergonhados perante Deus, redimidos. Meus amigos, os cientistas deveriam ler as obras do Dr. Brian Weiss, um psiquiatra que curou milhares de pessoas usando regressões a vidas passadas. A morte não existe, apenas o corpo físico morre. O espírito continua e ele volta a encarnar, trazendo todas as dificuldades da vida anterior. Também traz as suas qualidades. Nós temos apenas uma vida dividida em fases na matéria e fases no plano espiritual. Já é tempo de todos entenderem isso. Por hoje ficamos aqui. No próximo vídeo será o último dessa leitura. Espero que estejam gostando. E os que chegaram aqui hoje, comecem lá do primeiro, vocês vão aprender muito. Até breve.